11ª aula de teatro de rua Ping Pong! É oferecido pela Ponto de Cultura Espaço Livre Biguá, de Guaíba. Essa aula a gente vai falar sobre o espaço, então a gente já está aqui experimentando este nosso espaço, que é o Ponto de Cultura Livre Biguá. E a gente vai falar sobre a história do teatro, que é o espaço, a história do teatro de rua, falando sobre o espaço da rua, né? Como que começou, por que caminho que foi a história do teatro de rua. E para concluir, vamos fazer um experimento com a vanguardista Vale Export. A gente vai fazer da década dos anos 60. Dos anos 60, 70 ali. A gente vai fazer um experimento com alguma coisa que ela fez ali, né, de performance. A gente vai se inspirar nela para fazer um experimento pelo espaço também. Então, gente, vamos entrar aí um pouco na história, um pouco não, bastante aí, vamos falar sobre a história do teatro de rua, que é uma história que é bem, né... Instigadora lá dos primórdios, é o primeiro teatro. Eu acho que é o primeiro teatro, porque a gente, né, se a gente for pensar assim nas manifestações que aconteciam, que tava tudo meio misturado entre dança, teatro, até as artes visuais, né, que os povos faziam, a gente pensa que eles usavam a rua, né, não existia um lugar onde que é pensado daí nesse, né, o teatro ele significa espaço onde se vê, né, então se começa a construir esse espaço onde as pessoas vão realizar aqueles eventos, né? Ele nem sempre existiu como prédio, né? Prédio de teatro, tem um espaço com uma estrutura fechada para assistir teatro, né? Começa nos primórdios com as populações, com as civilizações antigas, né? Com as manifestações, né? E até ritualísticas, né? Isso, que eram maneiras de se expressar, né? Com a dança, com as pinturas. Então a gente pensa que teatro é o lugar onde se vê e o teatro de rua então seria uma modalidade que se criou, né? Porque se criou esse espaço, se a gente for ver ali na Grécia Antiga, né? A gente vai ter esses teatros aí que são tipo arenas, né? E apesar deles serem abertos, né? Tem o teatro de Epidauros. Mas são espaços, mas eles são espaços como uma arena de futebol, assim, né? A gente pode pensar hoje em dia uma arena de futebol na Grécia Antiga, então começa a se ter esses teatros, esses espaços onde eram realizadas, assim, peças que duravam às vezes dias, então eram eventos que ficavam muito tempo, sempre foi uma coisa, o teatro sempre foi uma coisa ligada à cidade, né? Então sempre é muito... A gente tem que pensar que é político, né? É ligado sempre aos acontecimentos da cidade. E também de mostrar, dentro da história, mostra também os psíquicos dos personagens, né? Anteriormente tinha os ditiramos, que era uma oferta, se lembra muito o carnaval, assim, né? Que a gente conhece, só que não tinha protagonista, né? Nem antagonista, assim, não tinha... Todo o povo ia em coro, corifeu. E depois a Karina ia continuar, né, com a vinda do Terps, e aí deu uma outra mudança. Né? A gente estava falando do Terps, né, que nas celebrações, existiam celebrações ao deus Dionísio. E então, um certo dia lá na Grécia, em Atenas, foi, sei lá, agora eu não me lembro. Eu não lembro especificamente. Eu acho que sim, foi por aí. Surgiu uma pessoa, que se chamava Terpes, e esse cidadão pegou uma máscara e disse que era o Dionísio, né? Saiu dizendo que era o deus Dionísio. E aí então começou a surgir essa... Ele seria considerado o primeiro ator, assim, o primeiro... Alguns até falam do primeiro diretor, né? Mas essa história então, né... começa a se pensar nesse ator, nessa representação, né, que é feita pelos atores, que ele diz, eu sou Dionísio.
Então, tem um vídeo do Amir Haddad que a gente vai disponibilizar o link aqui na aula para vocês verem, que eles têm algumas imagens assim no teatro que eles faziam, e algumas pessoas também utilizam essa ferramenta, que é dizer, o Brecht também vai utilizar depois, né? Quer dizer, eu vou fazer personagem, né? Eu vou ser tal personagem. Que é uma técnica de distanciamento, né? De saber, tô fazendo papel, né? Não confundir com a realidade. Quer dizer, eu sou ator e estou aqui para representar, então, o Dionísio, né? Se, no caso, ele era visível que ele não era o Dionísio, mas ele botou a máscara e disse, eu sou o Dionísio. Então, esse é o primeiro ator aí que alguns falam, né, dele como primeiro ator. E como a aristocracia ela tinha tido ascensão, né, eles queriam alguém para representar, né, então as peças quase sempre elas, né, levavam o homem, né, às alturas dos deuses, né, essa questão de personagem conduzir para assim, né, fortalecer essa ideia de aristocracia, né, também. Tem as tragédias, então, né, que elas acontecem nesses espaços, e as tragédias, e até hoje elas são montadas, e se a gente for pensar assim, na rua o espaço, o texto ele tem que ser adaptado, né, ou até mesmo criado. Então tem gente que vai voltar também para as tragédias, mas a tragédia vai ser tratada de uma maneira diferente do que era lá atrás, né? Do que era no tempo que ela foi feita, né? Até porque as comédias elas eram feitas entre o ato da tragédia, para mudar de figurino, de roupa. Eram os entreatos, né? E daí tem o acontecimento nesse período aí da antiguidade. Claro que quando a gente fala da antiguidade, que a gente traz a Grécia, a Roma também, onde aconteciam aqueles torneios, que era diferente um pouco do que é o teatro, mas também era um acontecimento de rua, né? Espetacular e tal, onde aconteciam torneios, né? E algumas mortes até. E, enfim, me perdi, mas quando a gente pensa em teatro e a gente vai trazer a Grécia, Roma, esses lugares, esses lugares que são europeus, a gente está fazendo um recorte, né? Teatro ocidental. Do teatro ocidental, da história do teatro ocidental. Mas isso não quer dizer que outras culturas também não tivessem, né? Que não tivesse acontecendo, né? As suas culturas e os seus eventos. Então, por exemplo, também quando o Brasil quando vieram para o Brasil, começou a se catequizar os índios através do teatro, né? Mas eles já tinham sua cultura, já tinham a sua maneira de se manifestar. E aí, né, pode-se dizer no Brasil que foi a primeira experiência de teatro de rua, mas sem assim, não com esse perfil de adaptar para a rua, né? É porque como os espaços eram abertos, né, os padres catequizando os índios, eram feito um teatro evangelizador, e nem sempre dentro do entendimento dos próprios índios que estavam ali atuando, né? Mas era uma recitação, uma decoreba, né? Vamos dizer assim, uma adaptação nesse sentido. Também que o teatro de rua ele se baseia no uso das máscaras, no uso do teatro animação, como a gente já está vendo nas aulas, né? A gente fez o teatro de objetos, então tem a participação da música também, que é muito usada no teatro de rua. A concentração, né, no espaço disperso, tudo isso é o teatro de rua, né? Então, e voltando lá para aquele período da Grécia, então, na Grécia, os cortejos, celebrações dionisíacas, né? E em Roma, as trupes de artistas populares, mímicos, músicos e cômicos. Acróbatas também. Acróbatas. Então, nesses torneios aí que aconteceu, também tinha em volta, né, os bufões, os acróbatas, os palhaços estavam por ali também, né? Na Idade Média, então, com o advento do feudalismo e a retratação da vida urbana
surge uma característica importante na vida dos artistas populares, que é o ser itinerante, né? Como tinha poucos centros urbanos, então, né, nesse período, porque o feudalismo é um período onde as pessoas elas ganham terras e elas têm que trabalhar nessa terra e pagar e elas geram, né? Não sei se essa terra não é delas, né? Mas não é delas, elas pagam como fosse, né, uma renda pro senhor feudal, senhor, né? Feudal. Então as pessoas na Idade Média também foi proibido, né? A dança, o teatro tinha uma proibição. Então os artistas eles começaram a ser itinerante e de uma cidade para outra que não tinha muitos centros urbanos. Então os lugares eram feiras, né? Os lugares onde eles se apresentavam, assim, feiras, vilarejos. E também tinha muito essa questão de apresentar num reino, né? Sim, algum festejo, alguma coisa que fosse permitida no antemão, assim, né? Sim. Mas não era permitido por livre vontade espontânea de estar apresentando. Isto. Os autos e mistérios da religiosidade católica também aconteciam nesse período. Acho que também tinha um interesse maior por esse tipo de teatro, né? De contar a história aí da Igreja Católica, né? E uma espécie também de catequização, né? Mas também tinham os autos e mistérios, mas também tinha um outro que era... Tinha milagres. Os milagres também, mas eu acho que os milagres é um pouco por aí. Mas também tinham esses artistas que faziam uma profanaçãozinha daquilo que era, né? Inclusive o teatro de bonecos, né? Utilizou aí. Eles contavam também, de certa forma, as mesmas histórias, mas traziam o diabo, essas figuras, né? Que a igreja abominava, assim, né? Sim, sim. E aí usava às vezes a comédia, né? Então, como uma maneira de constranger, de botar coisas políticas ali no meio. Isso. E isso daí já era fora da igreja, né? Tipo, era nas praças, nas feiras, então... Ou na itinerante aí. O Renascimento, então, com a entrada do Renascimento, predomina o teatro palco italiano, né? Ele ganha força. Então começa a existir uma separação nítida entre esse teatro e o teatro popular, que era um teatro de rua. Sim, e esse utilizava prédio, né? E tem também, quem vai estudar um pouco teatro, ou tem um pouco da época de Shakespeare, do teatro elisabetano, assim, aquela estrutura de galerias, né? Apesar que também, né, ficava aberto, assim, ele no meio e tudo, mas ainda também não era um edifício teatral como a gente tem hoje, né? Como tem a caixa preta e tal, que diferencia hoje em dia também, né? Isso agora nesse período começa a ser diferenciado, né? Mas no Renascimento, né? Mas também tinha no período elisabetano essa que é diferente desse teatro convencional também, né? E nesse período, Shakespeare, então, ele estava escrevendo dramas, né? Então, as tragédias que ele estava começando a fazer um novo estilo. Então, eram tragédias, mas vinham com alguns picos de humor, assim. Então, era bem popular, né? O Shakespeare era mais puxado para o lado do teatro popular do que, né? Sim, ele fez uma linguagem... Apesar de às vezes ter algumas falas rebuscadas, mas era de um entendimento, acho, mais universal. Assim. Tinham personagens bem populares também, né? Do povo e tal, assim como tinham personagens que eram os personagens nobres, né? Da época, enfim. Do século XVI ao XVIII, a comédia dell'arte consolida alguns procedimentos cênicos e dramatúrgicos, tornando-se a forma pragmática do teatro de rua. Eles levavam ele de
vilarejo, né, usando as carroças se abriam, e aí o palco era na rua, mas era em cima das carroças, né, que eles vinham apresentar, e cada personagem, a grande maioria usava máscara, né, a não ser as mulheres, assim, que acompanhavam. Às vezes o mocinho da história e a mocinha, né, que é às vezes esse casalzinho característico, né, o Pierrot e a Colombina, né, eles não utilizam as máscaras, né, ele surge depois, né, primeiro veio o Arlequim, depois na França, né, veio então tem o mocinho e a mocinha não usavam máscara, mas os outros personagens que eram às vezes mais caracterizados, assim... Ou caricaturados. Caricaturados. Tá. E esses sim, eles usavam máscaras, né? Tipo Bataleore, né? Doutor, Capitão. O Arlequino. Isso, aí tinha os Anes, né? Os patrões e os empregados, né? Então a comédia dell'arte, aí ela entra nessa... ela utiliza as máscaras, a comédia e também mesmo como a gente já viu, né? A triangulação. Né? Que é muito importante no teatro de rua, né? E esse contato direto com o público, né? Que não existe um afastamento, né? E sim aproximação das pessoas, né? Que estão ali naquele vilarejo, naquela praça, enfim. E também tinha a dinamização, assim, da atuação, né? De um e de outro, as falas eram quase sempre rápidas, né? Cada personagem tinha os seus trejeitos com os braços, barriga, mão, aquela ideia de tipos um pouquinho que a gente trabalhou ali, né? Claro, bem mínimo assim, mas cada um tinha seu corpo físico. Então, do fim do século XVIII ao XX, na Rússia tem uma forma de teatro popular que é baseada fortemente na comédia dell'arte, que se chama balagans. Quer falar um pouco do Balagan? Não se tem muito registro, assim, né? Eles usam uma indumentária um pouquinho diferente. Eu acho que é uma forma até mesmo que sendo popular, parece que tinha uma coisa mais elaborada, mais... né? Eu acho que nesse sentido, mas não tem muito registro, né? A gente até gostaria de botar gravuras aí, não conseguiu baixar, né? Então, nos primeiros anos do século XX, inicia-se um movimento francês de popularização do teatro, liderados por Jacques Copeau, que leva o teatro tradicional ao espaço público e à população mais pobre. E na Rússia, o Meyerhold, de 1874 a 1940, que é o criador da biomecânica, né? E ele surge como teatro da conscientização política, desenvolvido simultaneamente na Alemanha. Uhum. E uma das formas desse teatro é o agitprop, que é um teatro realizado na rua por atores profissionais ou amadores, com cenas simples que buscam a luta de classes, a conscientizar a população da necessidade da mudança. São esquetes ou intervenções assim que, né, dão foco para a política, para a manifestação, né, de incômodo. Não propriamente às vezes peças, mas às vezes até pequenas esquetes, né, que são apresentadas na rua. Após 1917, aparecem os grandes espetáculos de massa dedicados à glorificação da Revolução Comunista, como a tomada do Palácio do Inverno em 1920 em São Petersburgo, reproduzindo no próprio local o acontecimento revolucionário marcante, contando com 15 mil profissionais, entre atores, técnicos e figurantes, e 100 mil espectadores. Então, assim, no fim do advento do stanilismo, o agitprop perdeu o espaço para um teatro mais tradicional na Rússia, e na Alemanha, que vive o caos nesse período da Primeira Guerra, ele aparece, então, na Alemanha. No auge, assim, da Revolução Industrial, né, e a Alemanha também, com essa questão
questão muito urbana, assim, né? Aí ele promove um outro teatro. O Agitprop, ele era um teatro feito por operários, muitas vezes era feito por operários para operários, né? E era uma forma também de educação dos próprios operários sobre a situação política e para eles conseguirem também, assim, unir forças, né, na luta, né? Na luta social. Na luta social do que eles precisavam, das necessidades deles, né? Então, muitas vezes eles faziam com os próprios uniformes, assim, de trabalho e colocavam alguns adereços em cima. Então, também nesse período começa a se utilizar novamente os adereços, assim, né? O teatro animação também, ele tá aí nesse período também, né? Como esse teatro que, né, para chamar atenção, para fácil entendimento, né? Uhum. Então esse tipo de teatro influencia nomes como Brecht, Piscator, 1898 a 1956, o período do Brecht, que é muito importante, e o Erwin Piscator, 1893 a 1966. É o período que eles vivem, né? Aí. Que aí, por sua vez, passaram a influenciar todo o teatro político até hoje, né? De rua ou não. O Brecht, ele tá dentro do espaço fechado, como na rua também ele é muito utilizado. Como a gente já falou, também tem esse estranhamento, né? O que é essa coisa que te causa um estranhamento, né? Que o Brecht traz, o distanciamento também do ator do ator que é real, né? Enfim. Aí tem os happenings, né, nessa década de 60, né, que são acontecimentos, são assim, onde as pessoas participam, que assim, levam uma proposta para a rua e recebe aquela interferência, quase sempre coletivas, às vezes muita gente. Tu espera que vai acontecer alguma coisa, mas não sabe, não tem uma coisa assim, isso vai acontecer, né? Sobre esse período aí do surrealismo, lá surge em vários lugares, mas bastante na França, né? Tem um centro de artistas que se reúnem e começam a trazer novas formas de teatro e de arte que se mesclam, assim, que mesclam, assim, as artes visuais entram no teatro, né? Na literatura, na poesia, em vários âmbitos, né? Primeiramente, né, surge do dadaísmo, que visou quebrar com qualquer padrão, modelo, né? Esse período é muito importante porque é um período que existiu as guerras mundiais. Então todo esse momento, que foi um momento super difícil, ele foi usado assim também nas artes para falar sobre isso, né? Para revolucionar de certa forma esse olhar sobre a arte, né? E trazer esse surreal, né, que é da própria realidade, né? Então, eu vou citar como exemplo um texto, porque a gente também passa por um período onde a gente começa, pensa no teatro de rua, lá, a gente esqueceu de falar, mas lá na Idade Média, lá naquele período onde as pessoas estavam itinerantes também, começam a surgir os dramaturgos, né? Quer dizer, já existia dramaturgos, né? Nas tragédias, mas digo que eles começam a organizar também esse material diferente, né? Porque na comédia dell'arte é tudo é um estudo muito passado de família para família, de geração para geração, e também eles começam a ter, em determinado momento, um olhar mais direcionado, né? Então eles começam a escrever, né? As peças, a roteirizar, a ter esse olhar de fora, que é o diretor. Eu estava falando isso porque no surrealismo que há esse grande boom assim, de várias artes e de uma mistura entre as artes.
tem um poeta que se chama Jacques Prévert, e ele escreveu uma peça que é uma peça de 1,5 página, que se chama Em Família. E é uma peça que traz dentro de cena vários assim, acontecimentos absurdos, né? Mas para aquele período, assim, se falar, existe na peça um homem sem cabeça, né? Então já se pensa ali, lendo o texto, nessas formas animadas, né? Que apesar de o texto ele te trazer um choque, né? Porque aparece um homem sem cabeça, tu tem que pensar como que vai fazer. Eu fiz esse texto na universidade, né? Num trabalho de direção teatral que eu dirigi. E então esse texto, apesar de ele ter me chocado, ele coube muito bem para a rua, porque era um texto muito conciso e ele também trazia essas formas animadas. Então eu imagino que ali, eu lendo o livro, a gente pesquisou bastante e vamos colocar aqui como referência o livro do Teatro de Rua, de Cruciane Faletti. Então, nesse livro aparece uma referência de um grupo que é Outubro Prévert, né? Então, de repente ele foi um grupo de teatro de rua, né? Eu não tenho bem certeza para afirmar, porque eu não tenho, mas nesse livro, né, tá citado aí com vários outros, né, desse período aí do agitprop, e perto desse período, esse grupo, a existência desse grupo aí do Jacques Prévert, né? Outubro Prévert. Então, só pra gente pensar também, porque nesse período, então, onde as formas começam a ser, né, pensadas e tal, e misturadas, né, os teatros, as formas de teatro, dentro do mundo meio onírico, meio de sonho, de uma coisa irracional, assim, misturada com a atuação, né, com o cenário, toda a estética diferenciada, né, que esse teatro veio. E tem a importância, né, mesmo que não necessariamente para a rua, mas com estudos, assim, o Antonin Artaud, que foi um teatrólogo, vamos dizer assim, que participou a primeira fase como ator ali no dadaísmo, e depois veio fazendo estudos, né, inclusive briga com os retores na universidade, né, faz pesquisas, né, assim, em Bali, né, cria o conceito de teatro da crueldade, além do seu duplo, né, e vem com uma outra estética de forma, né, de se fazer teatro, um ator assim, caindo aos pedaços, né, com toda aquela energia, além não só assim de representar um papel, que ele também cria, cada vez que vai para a cena faz de uma maneira diferente, né, no improviso, nunca tentar ser da mesma maneira, né, só colocando assim, né, uma contribuição que eu acho que para o teatro, mas... É uma grande contribuição, e só falar também que a crueldade não é de crueldade de tipo, vou te apunhalar em cena, não é isso, ou, né, vou me rasgar, não isso, né, mas a crueldade de trazer uma verdade, uma né, verdade, uma força, né, uma força, isso, é ter o ator ali, né, inteiro. Acho que mais nesse sentido, né, que ele traz a crueldade. Então não confunda aí quando você vê alguma coisa assim, tem algumas performances que nos causam, né, uma certa repulsa, né? Mas essa repulsa, ela pode ser ela não tão levada assim ao pé da letra, tô me rasgando, vomitando. Ela pode ser pensada em não levada tão a essa verdade, tô vomitando, mas em outro sentido que é mais teatral, que eu acho que o ator ele estava pensando mais no orgânico, teatro, né? A organicidade do ator assim em cena, né? Do ator em cena e do teatro, né? Tipo, porque tem muito isso na performance, né? Quando a gente vai começar agora a falar sobre performance, né? Que a performance ela
o teatro ele é performance, né? Mas uma performance ela também pode ser só uma performance e ter a sua linguagem enquanto performance, né? Então a performance muitas vezes ela é mais levada, né, mais a uma situação um pouco mais assim, ai, tô me rasgando ou me cortando, né? Ou, sei lá, corto meu cabelo em cena. Então são coisas que elas, né, são acontecimentos que podem ser mais assim extra-cotidianos, não tão dentro dessa palavra teatral, né? Porque se eu quero fazer teatral, que eu tô só cortando meu cabelo, tipo, né? Eu posso fazer isso de uma maneira teatral e isso não tô cortando o cabelo de verdade, né? Na performance eu posso fazer muitas coisas assim ao pé da letra, assim, né? Então ali nos Estados Unidos, em 1940 e 1950, surgem grupos que realizam muitas vezes na rua representações de cunho político, e esses grupos, a partir dos anos 60, com a mobilização da juventude em torno das causas políticas sociais, eles fortalecem a partir daí, né? A partir daí começa a se fortalecer grupos, e nos anos 60, com essa preocupação do político, da manifestação. Então estão entre eles o Living Theater, o Bread and Puppet Theater e o californiano São Francisco Mime Troupe. Ganha força também os happenings, que são os acontecimentos cênicos improvisados, as performances, experiências que misturam artes plásticas e teatro, que são muitas vezes esses todos que eu falei, acontecimentos na rua, né? Que se fazem na rua. E eles abrem um espaço para o teatro mais contemporâneo, né? O Brad Puppet com os bonecões, o Mime Group com mais o teatro sem o uso da fala, né? Usando mais corporalmente, né? A mimes e pantomima. E esse Brad Puppet and Puppet Theater também tem nesse livro do teatro de rua, cita ele como também um teatro que ele não necessariamente eles vão ter um diálogo com o público, uma fala tão direta com o público, mas eles vão estar ali, né, ocupando aquele espaço com essa, né, visualidade deles. Até a gente vai botar aí uma imagem. Então eles não necessariamente têm esse jogo com o público tão direto, né? Que vai ter uma interferência e tal. Eles estão ali fazendo. Diferente de outros grupos que vão ter assim uma comunicação mais direta, né? Como é também aí contemporâneo. O Living Theatre acho que já aqui do Brasil mais. São mais contemporâneos a esses também, que a gente conhece mais, né? A gente vai falar aí Nós Aqui Travês também pode dar um exemplo, que tem essa relação direta, né, com o teatro de rua, com o público, né? Uhum. E o Living Theatre até, né, foi influência também do Nós Aqui Travês, com teatro, assim, grupos, né, de convívio ali, grandes grupos, assim. Vamos falar assim, a perna de pau também, né? Nesse período a perna de pau é bastante usada, temos imagens aí com... um grupo que se destacou e que talvez ele levou aqui no Brasil, né, foi trazido por o grupo Tascabili, né, de Bérgamo, que presenteou para um grupo aqui que chama Grupo Galpão, né, presenteou, e as pernas de pau passaram a fazer parte, né, do teatro brasileiro, assim. E vamos ver, desde as décadas então 60 e 70, o teatro de rua cresce na Europa com muitos grupos, festivais, e o trabalho de teóricos como Eugênio Barba, criação do teatro antropológico, que é um, né, formulador da antropologia teatral. Então, no Brasil, temos importantes referências, né, com as manifestações culturais populares, como o Carnaval, o Bumba Meu Boi, o Maracatu, o Reisado,
os folguedos que contam com algum tipo de teatralidade. Eu não sabia, mas o Bumba Meu Boi também tem aqui no Sul, né? Isso foi uma informação nova para mim, quem não sabe. Então a gente pensa, né, mais no Nordeste, né, essas manifestações populares que tem bonecos e tal, mas tem aqui no Sul também, né? Dentro dessas manifestações tem o cavalo marinho, né, tem a nau da catarineta, né, assim, são muitos representados, grupos, né, muitos aí altos, né, também. Vão se influenciar por essas manifestações populares, né? Vão deixar que a cena ganhe espaço com essas manifestações, vão se utilizar dessas brincadeiras populares para colocar dentro do teatro de rua, né? Então, muitos grupos agora, né? Grupos de agora mesmo, né? Tem uma grande referência agora no Nordeste, que é o Teatro de Caretas, né? Do grupo do Ceará. E aí na década de 60, né, que tem importância aqui no teatro no Brasil, assim, né, com as experiências da agitação propaganda, que é agitprop, né, e também essa questão de se democratizar o acesso, né, e popularizar o teatro, né, tem a figura do Augusto Boal, então que eles começam a levar através dos CPCs e dos centros de estudante, né, de levar para a rua, né, mesmo que não criando propriamente o teatro que a gente conhece de rua, mas assim aquelas experiências de levar para a rua, né, de intervenção, né, de intervenção, de manifestação, porque que a ditadura, né, também naquele tempo começa a ficar muito forte, então, né, se sentiu essa necessidade. Diz o Boal, né, que o grupo em mais tempo de atividade, com mais de 50 anos, né, o TUOV, que é o Teatro União e Vivo, né, do César Vieira, né, seria o grupo com mais tempo de teatro que leva para a rua, na rua, né. E tem um papel importante do Amir Haddad, né, que constrói outra concepção, sem dramaturgia, sem arquitetura, né, cria, né, todo um conceito, né, do teatro de rua, e é um grande defensor e atuante, muito atuante, né, dentro desse movimento teatro de rua no Brasil, né, que está na rua, que é do Rio de Janeiro, né, que tem um espaço lá ocupado na Praça da Sé. Na Praça da Sé não, no Rio ali na Lapa, né? Na Lapa. Eu falo Praça da Sé, tem a Praça da Lapa ali, né, dos Arcos. Os Arcos, né, da Lapa. Bem em frente, assim. É bem interessante né, o posicionamento do Amir, lembrando assim dessa fala sobre o teatro de rua e o teatro na rua, né? Então a gente vai ver muita gente, por exemplo, colocando um palco na rua ou usando o microfone, e o Amir, ele defende essa ideia de que o ator, ele tá ali com a sua voz, o seu corpo, né, e abrindo uma roda. Então ele defende um pouco essa ideia da utilização desse ator, desse espaço, mas sem muitas coisas, sem muitos elementos. Então ele faz assim uma trouxa e leva, né? E aí também tem essa questão da expressividade com a música, com a narração, com os atores fazendo, né? Hoje em dia, se a gente vai pegar lá no começo, é um pouco diferente do que está sendo feito hoje, mas tem essa discussão muito forte, né, do teatro de rua e o teatro na rua, que muita gente faz essa discussão também, né? Então, se é necessário realmente usar o microfone, se a gente não tem que pensar como ator em ampliar a nossa voz, o nosso corpo para esse espaço, que é essa modalidade do teatro de rua, né? Tá muito mais aberto um teatro de jogar com o público chega ali e dança, de repente troca um figurino em cena, fica bem aberto, bem solto, é um teatro bem diferenciado. E tem essas coisas, essas questões, né, que a gente vai pensar aí, né, esse uso de algumas coisas que talvez pra rua eu pelo menos assim, na minha visão, não vou dizer que eu nunca poderia usar, que eu nunca vou usar, né?
Mas eu penso que o teatro de rua, né, ele se faz mais com a nossa... Que às vezes o microfone ele pode interferir na nossa fala ou não funcionar direito. Então, que existem técnicas para o teatro para alcançar isso, né? Para o teatro de rua, para alcançar as pessoas na rua. Então, pensar se isso é importante mesmo, né, para o trabalho, se essas microfonias, enfim, tipo... o palco, o que vai ser utilizado, né, mesmo assim, né, no palco, alguns níveis. Muitas vezes eu acho muito melhor a gente não ter muito cenário, sabe? Sim, às vezes vai reproduzir como se fosse um palco, né, com toda uma estrutura, todo um cenário. Com claro, o cruzamento, às vezes, da performance e coisa e tal, as pessoas, né, pensam em grandes cenários e fazem. Sim. Então, tem tudo isso também, né? E fala aí desses grupos do... Eu também queria destacar o grupo Teatro Livre da Bahia, que, né, tem o Bem-vindo Siqueira, né, que veio influenciar um grupo que já tinha surgido em Sergipe, né, que é o Emboaça, que faz misturas, né, estilísticas de teatro, lá no Nordeste conhecido, que é um dos grupos mais antigos aí de teatro de rua do Brasil. Ele faz uma pesquisa lá, né, no Teatro Vila Velha, inclusive ele, o Otton Bastos, né, e outras pessoas, e diz que o Bem-vindo Siqueira é pai desse teatro moderno, né, da rua, né, e foi um lutador para os direitos dos artistas, os direitos profissionais, né, então ele consta com a DRT número 1, né, desse caminho que abriu, né, para a gente ter um registro profissional, né, no Brasil, como ator, né, de teatro, cinema, televisão. Então a gente já está, né, nos 80, 90, 2000 e contemporânea. E existe aí uma até hoje, né, vão surgir grupos em diversas partes do Brasil que vão pesquisar muito urbano e se questionar às vezes sobre o estilo do teatro de rua, né? A gente tem que fazer, né, esse estilo, ou preciso usar comédia dell'arte, né? Então isso está deslocado, né? Porque esses grupos eles vão pensar mais que eles precisam se aproximar das pessoas. Então, para isso, eles vão entrar em contato através do jogo teatral, através do que eles já fazem, de repente, no teatro, mas eles vão levar para a rua isso. Então, isso é muito interessante pensar, né? Porque eu não preciso, talvez, ter um estilo, né? O teatro de rua não se determina assim, um estilo só ou em alguma coisa, mas no que eu faço para me aproximar, ou no que eu quero fazer para chegar nesse espaço. Talvez eu não quero nem ser que as pessoas façam alguma roda, alguma coisa, né? Isso, então isso tem a ver também com a relação que eu vou ter com o urbano, com esse espaço, né? Que ele vai ter adaptação também com o público, né? É uma outra linguagem, né, que busca conhecer do público e como interagir, como ser compreendido, né? E ser aceito, né? Porque não adianta ali não estar tendo comunicação direta entre o público e os artistas. A gente pegou uma artista para fazer um experimento com vocês, que a gente vai apresentar ela, é a Vale Export. Ela é uma artista do período aí dos anos 60, 70, e ela é uma artista visual de Viena, e ela foi influenciada por todo esse movimento de performance, que era ligada aí para falar coisas da política, né, da cidade. Então, muito também se vê essa questão do choque, né, nas artes dela, né, que está dentro dessa questão do pós-guerra, né, da maneira como os artistas iam enfrentar isso, essa dor. Então, eles colocam isso na arte, né,
horror, esse choque que tudo isso causou, né? Que essa sociedade causou. E elas querem falar através, né, disso. E o interessante também, vamos mostrar algumas imagens. Interessante, a gente vai pegar uma coisa do trabalho dela, que é a utilização, a experimentação que ela faz com o espaço. Então, ela experimenta as linhas do espaço para compor o corpo dela junto desse espaço. Ela faz isso no espaço urbano. E então a gente vai passar agora as imagens aí para a gente ver e se inspirar para fazer uma investigação pelo espaço. Aí na sua casa e a gente aqui. E aí isso fica uma tarefa de casa, hein? Fica como uma tarefa de casa, a gente vai mostrar agora o trabalho e você vai fazer aí na sua casa. O que a gente fizer aqui, você faz aí. Vamos então dar uma caminhada pelo nosso espaço. Você em casa também faça uma caminhada, um deslocamento. Se você quiser, assim, pode sair da porta da sua casa, como indo também para frente. Se você mora num apartamento, experimenta fazer um deslocamento entre, né, dentro de casa até a frente da sua casa, né? Como que tu pode ir estudando um pouco aí dentro do seu espaço, os deslocamentos que você faz dentro de casa até a porta da sua casa. Então a gente vai fazer aqui no terreno, aqui no Biguá, e a gente vai observar também os níveis, né, o terreno, como ele é, se ele é duro, se ele é fofo, se ele tem obstáculos, né? E a gente vai fazer a trajetória, né, até o espaço que a gente pretende para utilizar para apresentar. A gente vai fazer esse deslocamento e vai então entrar num espaço, já vamos fazendo então esse deslocamento, vamos sentindo o nosso pezinho tocar no chão. Tem que ter muito cuidado aonde tem raízes, isso é muito importante, porque muita gente já tropeçou em raiz e, né? É bom conhecer o terreno Sim. antes de fazer a apresentação, tem provavelmente dita. É como um ensaio, né? Antes de... E tem níveis também, né? Esse terreno, ele tem, né? Ele tá subindo, a gente tá subindo, então o nível aqui. Vamos observar também todo o espaço que a gente está percorrendo. Tem limitações, né? Tem esse espaço aqui da cerca para lá. Né? Tem espaços urbanos também que tem limitações, né? A gente tem que pensar nisso também. Que vários espaços têm cercas, né? Na rua também. Até mesmo os parques, alguns, né? Alguns parques já são cercados. A gente pode fazer o trajeto também, né? Não, aqui a gente está caminhando, mas pode ficar dançando. A gente poderia fazer dançando, né, agora. Conhecendo o espaço e pegadinho já, né? Dançando e cantando. Lá, lá, lá. Lá, lá. Mas é o ensaio pro cortejo, isso. Que a gente vai ver na próxima. Aí temos plantas, né? Cuidado para não pisar nas plantas. Cuidado dos buracos. Cuidado dos buracos. Tem uma... Então chegamos aqui num espaço que a gente pode pensar que a gente pode abrir uma roda, né? Que a gente poderia assim fazer uma apresentação, uma pequena sketch aqui nesse espaço, né? Uma cena que a gente pudesse, que a gente pode ter mais mobilidade, né? Pode se mexer mais, as pessoas podem ficar em volta. Apesar de ter uma pequena subida, ele é mais plano aqui do que aqui, dentro desse terreno aqui, esse espaço talvez seria um espaço onde a gente poderia fazer esse tipo de teatro, onde a gente abre uma roda, né? E como esse espaço tem tem alguma coisa, uma árvore ali, um tanque, mas esse espaço todo aqui que a gente tem, ele está próprio
dá para estabelecer um espaço cênico, um espaço vazio, vamos chamar assim, no primeiro momento, né? Que a gente pode colocar as nossas coisas, né? E temos, na verdade, o espaço vazio, ele pode tá em todos os lugares. Se a gente procurar, a gente encontra um espaço, né? Aí para nós preenchermos, aqui eu não vou pisar, mas tipo, eu poderia vir por aqui, né? Pisar e entrar em cena aqui, né? Tipo, e aí, né? Eu poderia me esconder atrás dessa árvore e depois aparecer. E a gente vai investigando também aonde a gente encontra esses espaços vazios que poderiam ser para eu estar no centro, né? Eu abro uma roda, eu estou no centro, e onde também eu estou. Pode estar incluída. Como? Dentro desse espaço, pode estar incluída em forma de encaixe, né? Como assim, né? Estou encaixando aqui no meio da árvore. Sim. Mas também aonde eu tô, voltando ali, eu tô num espaço onde eu abri o espaço, onde eu tô no centro desse espaço e aonde eu estou na periferia desse espaço. Então vamos experimentar um pouco isso. Aonde que eu tô, a gente vai investigando aqui. Onde que seria dentro desse espaço aqui, e aí você, na sua casa, encontre espaços onde você fica no centro e onde você fica na periferia. Eu já estou numa periferia. O que poderia ser chamado disso? Periferia, espaço. E agora o centro. Periferia. Centro. Periferia. Centro. Vamos percebendo também que a gente está fazendo um deslocamento de um espaço para o outro, né? E agora, para finalizar, vamos fazer aquele experimento com a Vale Expert? Vale Expert. Então a gente vai fazer um experimento com aquelas fotos que a gente viu dela antes, através daquele trabalho que ela está fazendo ali, de se encaixar em espaços vazios ou imitar alguma coisa do espaço, de alguma linha, alguma forma que esse espaço tem, e colocar o corpo nesse espaço vazio. Então a gente vai se inspirar dentro desse trabalho que ela fez com o espaço e fazer algumas fotografias assim no nosso espaço. Que é um trabalho de intervenção com o espaço urbano, né? Mas colocando o artista junto e se adaptando às formas do espaço. Isso, você pode fazer na sua casa também, né? É um trabalho que ela fez no urbano, mas a gente vai estar experimentando nesse espaço que a gente está agora, né? Atualmente, devido às nossas circunstâncias. É isso. Vamos então só comentar aqui o exercício que a gente fez, que a gente tem que tomar alguns cuidados ao fazer o exercício, como também quando eu digo, a gente vai explorar o espaço e tal, cuidar quando o espaço, quando não é em casa, se a gente está usando assim algum espaço que é mais um pouco da frente da nossa casa, cuidar também onde a gente toca. A gente não vai sair tocando em tudo, né? Se não for dentro da nossa casa, que a gente tem certeza que agora, pra gente que tá limpo, né? Que não é uma coisa que possa, sei lá, enfim, contaminar e tal, ou até mesmo se machucar. A gente tomar o cuidado também de experimentar esse espaço pensando na nossa segurança e na nossa segurança nessa coisa de não encostar em coisas
que não estão limpas, né? Nesse sentido. E de ter essa estabilidade para a gente ter o equilíbrio, né? De repente, ou a gente treina muito para poder, né, se apropriar, porque senão às vezes tem um perigo que pode ser desnecessário. De maneira nenhuma fazer coisas que possam se machucar, assim. Então pense aí bem nisso, né? Na sua segurança. E uma coisa que eu queria destacar, a gente está tendo o sol aqui, né? Que o artista de rua, quando ele o foco é interessante que pegue, não precisa pegar diretamente no rosto, mas que pegue assim uma boa, para ter uma boa visibilidade, né? Já que o público também às vezes com a sombra vai querer ter mais sombra num dia bem quente, né? Então o sol é a nossa iluminação natural, né? Sim, a gente vai pensar até a mesma coisa que para fotografia, né? A questão da luminosidade também no teatro de rua. A gente vai fazer, o ator ele precisa, e no teatro de palco também, né? Precisa receber a luz, precisa incidir a luz sobre ele. Se a gente posiciona mal a nossa roda ou mesmo a nossa foto, pode acontecer de a gente ficar no escuro e aí o público ficar com a luz no sol, com a luz nos olhos e o público não vai conseguir enxergar. Então, isso ele fica ali, né? E vai ficar incômodo, né? Também, né? Então é muito importante a gente escolher bem esse espaço, assim, que tenha que a luz incida, para até mesmo a fotografia que a gente for fazer, ela esteja bem iluminada, né? Se a gente quer assim, então é por aí. E no teatro de rua também, muito importante, né? A gente receber a luz, os atores receberem a luz, a gente escolher bem o espaço. Não só a luz, como o vento também, como o terreno, enfim, tudo isso implica, tudo interfere, né, na escolha do espaço. Então é isso, gente. Chegamos ao fim da oficina. Faça aí esse experimento em casa, das imagens. Dá um like aqui embaixo, né? Não perde lá o nosso canal, tem as próximas aulas. Se inscreve, quem não se inscreveu aí, quem tá vendo pela primeira vez, dá uma força. E aí a gente tem mais umas pouquinhas aulas pela frente aí, né? Estamos na reta final, vamos ficar bem, fica em casa, né? Se puder, e tome todos os cuidados. A gente já volta.